Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, sou a professora Sandra Arnaldo, de Língua Portuguesa, da EREM Antônio Padilha. Vejam, nós vamos fazer agora as correções das nossas atividades, tá certo? Vamos começar com a atividade de concordância nominal e depois nós vamos fazer a de acentuação, tá certo? Pegue seu material, vamos conferindo aí, observando, anotando por que errou, tá certo? E qualquer coisa, tira dúvida no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Vamos lá? Bom, agora sim, gente. Vamos lá, né? Continuando, nós vamos fazer a correção das nossas atividades. Então, essa correção é a de concordância nominal, tá bom? E depois, em seguida, a gente vai fazer a correção de acentuação. Então, a primeira atividade, na primeira questão, ela traz as lacunas, né, na questão, para que a gente possa completar com as palavras corretas, tá certo? Com a concordância correta. Então, a primeira é elas, nós vamos colocar aí, aqui está em destaque a letra A, né, que é a correta. Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram as procurações anexas, no caso, né, que enviaram anexas às procurações como bastantes instrumentos apropriados. Vejam, essa alternativa, letra A, ela, se eu não me engano, na atividade de vocês, ela estava como anexos, né? Aqui a palavrinha do meio, anexos, estava no masculino. E aí eu acho que foi isso que dificultou vocês não terem acertado aqui essa resposta, tá bom? Porque como procurações, teria que estar no feminino, tá certo? Então aí a gente vai ver por que essa alternativa é a correta, tá bom? A palavrinha mesmo, vocês sabem, né, deve concordar com o nome a que se refere. Portanto, aí no caso, ela deve concordar com elas. Então, elas, eu não vou poder botar mesmo, né? Então, é elas mesmas, tá certo? É o que acontece com a palavra anexo. Lembra que a gente viu isso? Que, no caso, deve concordar com a palavra procurações. Então, vai ficar anexas, tá certo? Lembra que a exceção é a expressão em anexo, que não altera, né? Não sofre flexão. Mas nesse caso aqui, nós temos apenas a palavra anexas, então vai estar concordando com procurações, tá certo? E como bastante, que vai ficar bastantes aqui no caso, deve concordar com instrumentos, tá bom? Então, vai ser instrumentos bastantes, tá bom? Lembrando que bastante somente não varia quando ele é um advérbio, tá certo? Por exemplo, na frase, eles estudam bastante, né? Aí é um advérbio, então esse bastante não varia. Mas aqui na questão 1, nós temos sim a variação, porque ele vai estar concordando com instrumentos, tá bom? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada, gente. Lembra? Então, veja só. Aqui já está marcado, né? Que é a letra C. Obrigava sua corpulência a exercícios e evolução forçadas. Vamos lembrar por que essa questão aqui, essa alternativa está incorreta? Bom, quando a palavrinha aqui, ó, forçada, o adjetivo, né, vem antes do substantivo, deixa eu ver aqui. Quando ela vem antes do substantivo, então, deixa eu ver cadê qual das alternativas. Espera aí. Aqui, na letra D, ela vem antes, tá vendo? Forçado vem antes dos dois substantivos, exercício e evolução, tá certo? Então, quando vem antes, ele deve concordar com o substantivo mais próximo, que no caso aqui, ó, obrigava sua corpulência a forçado exercício, tá concordando, exercício é o que está mais próximo, então não tem problema. Ou aqui embaixo, ó, obrigava sua corpulência a forçada evolução e exercício, está concordando com evolução, forçada está concordando com evolução, que é a mais próxima, tá certo? Agora, quando o forçado vem depois dos substantivos, tá certo? Então, quando vem depois, ele deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos eles, viu? Então, veja só.
obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada. Forçada está concordando com o mais próximo, que é a evolução. Ou aqui, ó, exercícios e evolução forçados. Está concordando com os dois ao mesmo tempo, tá certo? Agora, a diferença essa está errada por quê? Porque forçadas, lembra que quando ele se refere aos dois, fica sempre no masculino, tá certo? Não pode ser no feminino, tá certo? Nesse caso, a inadequada é essa, porque ele se referiu aos dois substantivos, só que no feminino, tá certo? Então, por isso que está incorreto. Aí, a terceira questão. Na terceira questão, nós temos, também para completar as lacunas, tá bom? Água, as refeições, é mal, né? Que nós já temos ali a letra B, mal para a saúde, que no caso é adjetivo, tá? Essa é uma das muitas precauções que são precisas tomar se se quer conservar a silhueta. Então, veja só, vocês lembram que a palavrinha mal não varia quando ela concorda com o substantivo, que não é antecedido por nenhum determinante. Lembram disso, né? Se não tem nenhum determinante, a palavra fica no masculino, fica invariável, lembram? Assim, está correto dizer que água é bom. Lembra? Mal aí é o oposto, né, de bom. Mas se houver um determinante antes, então aí muda, né? Aí tem que concordar com o determinante. Por exemplo, a água é boa, né? Então já inverte, porque tem o determinante a. Lembram dessa regrinha? Mas nesse caso aqui não tem determinante, ó. Água, somente água, sem determinante nenhum. Água, as refeições é mal, ok? Fica mal mesmo, tá certo? Fica no masculino, tá certo? Aí nós vamos, continuando, né? É mal para a saúde. Essa é uma das muitas precauções que são precisas. Veja, acontece o mesmo com a expressão é preciso. Lembram disso? Se não tiver determinante, preciso, por exemplo, precaução, que a gente está usando aqui, precaução, é preciso. Preciso fica no masculino, não tem determinante, precaução é preciso. Mas, se usarmos um determinante antes, então, por exemplo, ó, muitas, veja que está aqui o determinante, muitas precauções, então, tem que concordar com o determinante aqui, ó. São precisas, que está no plural e no feminino, tá certo? Então, por isso que está concordando, tá bom? São precisas varia para concordar com precauções e com determinante muitas. Tá certo, gente? Então, veja só, os determinantes, eles podem ser, lembram? Artigos, por exemplo, se eu colocar aqui a água, né? Então, o artigo a já vai ser um determinante, tá bom? Pode ser pronomes, numerais ou numerais adjetivos, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 4. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. A gente já viu isso aqui no começo, né, na outra questão. Ela mesmo, lembra que o mesmo concorda com o pronome aqui, ó, ela. Então, se está no feminino, teria que ficar no feminino, né? Teria que ser ela mesma, tá certo? Então, o adjetivo deve concordar com o pronome, né? Que no caso aqui é o pronome ela. Então, está errado por isso, tá bom? Então, essa frase ela mesmo confirmou a realização do encontro. Então, seria ela mesma, tá certo? Então, por isso está errado. Letra B. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. O que foi criticado? Foi a reedição da obra. Veja o substantivo obra, tá certo? Então, criticado está incorreto, porque ele teria que concordar com obra, tá certo? Que está no feminino. Então, teria que ser, foi muito criticada pelos jornais a reedição da obra, tá certo? Se você inverter a ordem da frase, né, fica mais fácil de entender. Por exemplo, a reedição da obra foi muito criticada, tá certo? Então, por isso que essa também está incorreta. Ela ficou meia preocupada com a notícia.
Então, seria o certo, ela ficou meio preocupada com a notícia. Por quê? Neste caso, meio aqui, ó, meia, que no caso seria meio, né, o correto, é um advérbio. Tem um sentido de um pouquinho preocupada, né? E quando ele é advérbio, ele não varia. Lembra disso? Ele não vai estar concordando com a palavra, nem vai ficar, nem vai concordar com o pronome, né? Nem com o substantivo de jeito nenhum. Ele vai ficar invariável, tá certo? Então, ela ficou meio preocupada com a notícia, tá certo? Então, por isso que essa alternativa está incorreta, porque não ficou meia. Lembra? Meio aqui tem um sentido de pouquinho, então é um advérbio. Aí a letra E, vamos pular a letra D, que a gente já sabe que é ela. A letra E, anexo, remeto-lhes nossas últimas fotografias. O que é que vai em anexo aqui? Fotografias. Então, a palavrinha anexo tem que concordar com fotografias. Então, ficaria como? Anexas, porque fotografia está no feminino e plural. Então, aqui também a palavrinha anexo teria que variar para o feminino plural. Anexas, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Tá certo? Lembram disso, né, gente? Não esqueçam, tá bom? Que a palavra anexo deve concordar em gênero. Se for feminino, tem que ficar no feminino, tá bom? E em número, se está no plural aqui, ele também tem que ficar no plural, tá? Com o substantivo a que se refere, que no caso dessa questão é com fotografias, tá bom? Então, a alternativa correta que nós temos aqui é muito obrigada, querido. Falou-me emocionada, porque quem falou foi a pessoa que estava emocionada, que provavelmente é feminino, porque emocionada, né? Gênero feminino. Então, obrigada tem que estar no feminino também. Ok? Então, muito obrigada, pessoal, tá certo? Por esta correção e vamos em frente. Beijinhos, tá bom? E até a próxima. Vamos continuar com a de acentuação no próximo vídeo.